Hoje nós temos dois assuntos diferentes aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho sobre a Taesa e eu vou responder a dúvida de um inscrito que me perguntou se afinal de contas ele compra uma ação ordinária ou preferencial e uma unit. Qual que é a diferença entre essas três classes? Falando de Taesa, trazendo um pouquinho, porque o pessoal tá batendo bastante na Taesa. Taesa, teoricamente, deixou de ser uma boa empresa, deixou de pagar dividendos, a empresa vai entrar no buraco. Eu vou trazer só alguns dados aqui pra gente ficar um pouco mais ciente, não basear as nossas decisões com base só em notícias, que na maioria dos casos as notícias são apelativas, tá? Ela tem 43 concessões de contratos de transmissão, então ela trabalha especificamente na área de energia elétrica para transmissão de energia, deixar aquelas linhas grandes que você vê por aí presentes, funcionantes e saudáveis, tá? 43 contratos que ela tem de concessão para uso, ela está presente em 18 estados, mais o Distrito Federal, então ela soma uma quantidade quilométrica gigante de 15 mil quilômetros em linhas de transmissão, tá? Tem ali um pouquinho de construção também, 5 bases de operações, ela tem 4,1 bilhão em receita anual permitida, que é o quê? Que é uma receita que a empresa já sabe que ela vai receber todos os anos, então ela já consegue calcular ali a saúde financeira da própria empresa, tá? E ela, com o passar dos anos, ela vem aumentando essa RAP, né? A receita anual permitida, com o acréscimo de novos contratos, com mais linhas em quilometragem, ela vem aumentando essa capacidade ali de receber mais dessa RAP, e isso faz a empresa ficar mais lucrativa, tá? Que a gente vê aqui também entre receitas e lucros, ela tem uma receita bastante positiva, lucros positivos também, porém ondulatórios, tá? Então é esperado que hora a empresa vá bem, todo mundo fale bem, hora que a empresa performe um pouquinho pior, todo mundo aproveita para bater na empresa, oportunidades para um entrar, desespero para outros que querem vender a todo custo, tá? Então saiba, quando você estiver investindo em Taesa, que ela tem essas receitas ondulatórias, apesar de previsíveis, mais ondulatórias, e o lucro também vem ondulatório, tá? Em termos de dividendos, ela é uma empresa que paga dividendos recorrentes de 3 vezes a 4 vezes por ano, tá? Ela vem pagando aí desde 2012, todos os anos ela vem pagando dividendos, claro que aumentou em 2020, 2021 e 22 e diminuindo em 23 e 24 por causa do ciclo de mercado de investimentos e do término de alguns contratos, que é normal. Toda empresa vai ter esse ciclo de mercado onde ora ela vai performar bem, distribuir mais dividendos, ora ela vai performar aquém e distribuir menos dividendos, mas o importante é que os dividendos sempre estão presentes, tá? E outra coisa também que fez o mercado bater bastante em Taesa foi pela questão da mudança ali da sua distribuição de dividendos. O método que ela utiliza agora é outro, a partir de 2024, ela vai utilizar aqui 75% do lucro líquido regulatório, tá? Só que a partir de 2025 ela vai pretender pagar entre 90% e 100% desse lucro líquido regulatório. Hoje está em média de 75%, por isso que o dividendo ele vai dar uma caída, mas espera-se depois que ele volte na normalidade, pessoal. Mas quando eu falo caída, ele ainda se mantém acima do que todo mundo preza, que é os 6%, né? Todo educador financeiro fala: empresas pagadoras de dividendos que pagam acima de 6% são boas empresas para você estudar e colocar na carteira, tá? Antes, Taesa pagava o quê? 10, 12, 13% em dividend yield, agora vai passar a pagar 9, 10, 10,5%, e por isso a empresa ficou horrível, ficou ruim, não vale mais a pena. Vamos ter um pouquinho de senso crítico também para poder analisar essas questões, né? Só que exemplificando a última distribuição dos dividendos aqui, que se teve, né, que ela teve um lucro líquido regulatório no primeiro tri de 2024, de 193 milhões de reais, e fazendo uma continha de padaria aqui, onde ela distribuiu 42% para as ações e units, tá? Taesa 11, custando a R$ 33,86 na data que eu faço esse vídeo, com o dividendo de 42 centavos, isso dá 1,2% de dividend yield para essa distribuição, sem somar o ano todo. Só que além dessa distribuição que iremos receber dia 27/6/2024, 42 centavos, a gente soma os recebimentos antigos do mesmo ano, tá? De 2024, aqui onde foi em janeiro e em maio, tá? 66 centavos e 1,13, somando R$ 2,21, já bateu 6%. Então, com essas três distribuições, de acordo com essa cotação de hoje, ela está dando 6,5% em dividend yield, mas a projeção para pagamento de dividendo para esse ano é ficar na linha dos 10%. Então, o próximo pagamento de dividendos, que deve vir daqui a alguns meses,
vai propiciar ainda o dividendo atrativo, tá? Ela ainda continua uma boa pagadora de dividendos. Só que outra coisa também que o mercado está olhando é o seguinte, que ela tá um pouquinho cara, né, em termos de cotação por aquilo que ela vem oferecendo atualmente. Hoje, com quase 11% em dividend yield, ou seja, dos últimos 12 meses, ela tem negociado a um PL de 8,5, abaixo de 10, a gente ainda tá ok. Só que o EV/EBITDA dela ainda continua caro, né? Ela tem um EV/EBITDA de 10, um EV/EBITDA interessante para você ter noção, abaixo de 7, por exemplo, vai ficar barato, né, a empresa, tá? Não que não seja vantajoso você investir nela agora, porque a gente viu pela rentabilidade no gráfico que vale a pena. Mas, em termos de comprar barato, abaixo de 7, tá? O EV/EBITDA, preço da empresa, a empresa toda custa quanto? O EV, né? O valor de firma pelo EBITDA, capacidade de geração de caixa, quanto de lucro pagaria a própria empresa em quantos anos? Aqui, 10,5 anos. Dívida líquida também preocupa, né? Tá 3,75 aqui, mas hoje está um pouquinho maior, então o pessoal tem se preocupado com a alavancagem que a empresa está no presente momento, se tornando uma das empresas mais endividadas, mas ela tem essa segurança de ter a receita anual permitida e de ter essa renda fixa ali para poder dar maior previsibilidade, tá? Ela está com um ROIC de 13% e um crescimento nos seus lucros compostos nos últimos 5 anos de 15%. Então, não vejo por que bater tanto na empresa. Até que fica positivo, porque a gente compra mais barato, né? Então, trazendo um gráfico de rentabilidade, só para você ter noção, dos últimos 5 anos apenas, quem investiu em Taesa, seja final 3, 4 ou 11, ganhou bastante do Ibovespa, bateu até o índice de dividendos, que é um índice interessante das empresas pagadoras de dividendos. Então, pessoal que investiu há 5 anos atrás em Taesa e continua investindo não está reclamando, tá? Hoje, com a cotação de R$ 33,77 no acumulado do ano, de janeiro até a presente data, menos 11% na sua cotação, abrindo uma oportunidade para alguns investidores comprar num preço interessante. Se a gente olha o que os analistas estão dizendo com essa temerosidade toda, mudança de política de distribuição de dividendos, alto endividamento, e término de alguns contratos, ela vem com recomendação de venda por alguns analistas, tá? 3 manutenção, 6 venda e 1 venda forte. Aí fica a seu critério, você decidir o que faz com as suas ações, se você as tiver, tá bom? Mas, na minha opinião pessoal, ainda continua uma excelente empresa, ela vai continuar aí com seus dividendos acima de 6%, não vejo por que não, tá bom, pessoal? Falando um pouco sobre essas classes de ações. Quando você vai investir na Bolsa de Valores, as empresas colocam lá disponíveis para venda parte dessa empresa que estão ali e especificados com formas de ações. Então a gente tem as ações ordinárias, a gente tem as ações preferenciais, a gente tem as ações units e a gente tem também as ações do novo mercado também, que é interessante da gente pautar aqui. E a diferença entre elas é basicamente o seguinte: as ações ordinárias que tem o finalzinho 3, por exemplo, TAEE 3, KLBN 3, SAPR 3, elas têm um direito de participação votante. Então, se você tem um certo número de ações, que precisam ser bastante, você pode opinar nas assembleias que tem nas reuniões das empresas para decidir ali o que vai acontecer com o futuro da empresa. É como se você se tornasse um acionista que tem o poder de decidir também, tá? Só que isso precisa de um capital muito grande, isso é mais voltado para as grandes corporações. Interessante também que ela é protegida pelo tag along. Isso é papo para um outro vídeo, esse tag along, que é um assunto bastante ali polêmico, tá? Mas enfim, ações com final 3 são ações ordinárias, certo? Ela serve para poder você ter capacidade de votar nas decisões das empresas. Agora a gente tem as ações preferenciais, que ela tem esse nome e o finalzinho 4, TAE 4, KLBN 4, SAPR 4. Final 4 quer dizer que é uma ação preferencial, e essa ação tem o quê? A preferência para o recebimento de dividendos quando a empresa está em falência. Então a empresa decretou falência, vai vender tudo e distribuir para os acionistas ali dividendos. As ações preferenciais recebem mais, porém elas não têm a capacidade de decidir voto como as ações ordinárias têm. Então quem tem ação preferencial não tem esse poder de capital votante, tá? A não ser que a empresa fique 3 anos sem distribuir dividendos. Aí sim essas ações passam a poder opinar no voto, mas você precisa de uma quantidade absurda, tá bom? E
Algumas podem pagar um pouquinho a mais em dividend yield, isso era maior no passado, mas agora está ficando quase que equalitário. E a gente tem agora as ações units, que é um pacote de ações preferenciais e ordinárias. Então a gente tem um pouquinho de cada, 3 de uma da outra, 2 de cada, 3 de uma, 4 da outra. Então a empresa faz esse pacote para quê? Para poder aumentar a liquidez de negociação do papel. Às vezes poucas pessoas negociam a 3, poucas pessoas negociam o final 4, juntam-se eles duas, se aumenta a liquidez do papel, fica mais fácil de entrar e sair dessa ação de comprar e vender mais facilmente, tá? Elas têm o final 11, TAE 11, KLBN 11, SAPR 11, tá? Então, elas têm uma grande relevância no mercado de opções, que também é um outro papo para outro vídeo, certo, pessoal? E, por fim, a gente tem as ações do novo mercado, que exigem um tipo de governança corporativa muito mais acurada e muito mais vigiada. Então, em tese, seriam empresas classificadas premium na Bolsa de Valores. Então, elas participam do novo mercado e elas têm o mesmo final 3, tá? Igual a Engie, por exemplo, EG 3. Então, quer dizer que ela é uma empresa do novo mercado, mas para saber disso, você precisa ir lá no estatuto da empresa e ver o que está classificado, ou no site Status Invest ou Investidor 10 também mostra se ela faz parte do novo mercado ou não. Tá? Algumas a gente já sabe de cor. Então, um exemplo prático entre ordinária, preferencial e unit é o seguinte: a maior diferença entre elas é essa questão, assim, para quem é pequeno investidor, é a sua liquidez, tá? A gente vê aqui na Taesa, por exemplo, uma liquidez para as ações ordinárias de 1.400.000 de negociação média diária, para a Taesa final preferencial, né, Taesa 4, 2.700.000, já aumenta bastante. Agora, olha só para as units, né, que são duas ações com final 4 e uma ação com o final 3, esse pacotinho das units, você compraria 3, né? Duas preferenciais e uma ordinária, tem uma liquidez de 84 milhões. Então, aumenta-se absurdamente e, inclusive, por ela ter essa negociação mais alta, ela participa do Ibovespa, do índice Ibovespa, e ela está na posição 173 no mercado de opções, tá? Então é mais por isso mesmo. Quando a gente olha a rentabilidade, elas meio que caminham junto, né? Eu peguei aqui como exemplo a Taesa, 3 e 4 e final 11, elas têm uma rentabilidade ali mais próxima, né, com uma pequena divergência, por conta dessa questão ali de dividendos e tal, e só que elas vão crescendo junto, praticamente você está investindo na mesma empresa, só muda um pouquinho a classe aí de ações, espero que você tenha entendido, tá? Aqui eu vou deixar esse quadro só para você ver que não muda tanto em termos de PL, em termos de dividend yield, né, as margens, todos os números são os mesmos, porque afinal de contas a empresa é a mesma, tá? O vídeo foi esse, tirei a sua dúvida aí sobre as ações preferenciais, ordinárias, units e novo mercado, e falamos aqui sobre Taesa, e agora eu preciso que você deixe like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já vai receber, já assiste, já se mantém a par de tudo que está acontecendo. Comenta pra mim de Taesa aí, o que você acha dessa empresa, será que eu falei alguma coisa que não deveria aqui? Esse foi o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e eu te vejo no próximo vídeo, até mais.